Olá, eu sou Marcos Valadares, vou apresentar o projeto de pesquisa Trajetória Histórica das Políticas Públicas, Análise dos Economistas no período de 1850 até 1945, que foi orientado pelo professor Marcelo Bercati Zappellini. Lá vamos nós. O projeto A Trajetória Econômica das Políticas Públicas, Análise dos Economistas de 1850 a 1945, na sequência, é um projeto realizado pela mesma equipe entre 2018 e 2019, que mapeou contribuições teóricas de autores ligados à reflexão econômica no período entre o século XVI e a primeira metade do século XIX. O objetivo geral foi descrever as principais ideias dos pensadores compreendidos entre a escola clássica de economia e a escola keynesiana, a respeito da intervenção e das ações do governo na economia. Os objetivos específicos incluíram levantar os principais autores de obras econômicas relevantes para a compreensão da intervenção governamental no período estudado, analisar as ideias levantadas na etapa anterior para definir as visões dos economistas sobre o tema, e classificar as propostas conforme a tipologia apresentada por Anderson. A execução do projeto se beneficiou do arcabouço construído na primeira etapa, realizando uma pesquisa com base nos autores selecionados naquela, a partir dos livros de História do Pensamento Econômico de Schumpeter, Robbins e Hofbauer. Após o mapeamento das obras dos autores selecionados, realizou-se a leitura e análise dos livros, bem como a discussão dos achados nesse processo, usando a tipologia de Anderson para classificar as políticas. Adotou-se o seguinte conceito de política pública. Trata-se de um curso de ação relativamente estável adotado por um ou mais autores para lidar com problemas específicos, definido e executado pelo governo ou sob sua determinação. Anderson reconhece alguns tipos de políticas públicas. Dividem-se em substantivas, que são as que o governo faz, e procedimentais, como o governo faz. Também se dividem em distributivas, alocação de serviços a grupos específicos, e regulatórias, restrições do governo a ações e comportamentos, autorregulatórias, restrições mantidas pelos próprios regulados, e redistributivas, de cunho igualitário com transferências de propriedade de um grupo para outro. Há também a divisão entre materiais, fornecimento de recursos ou poderes a materiais a grupos favorecidos, e simbólicas, voltadas à promoção de valores. Por fim, há o critério de fornecimento de bens coletivos ou de bens privados da população. Dentre os autores pesquisados estão, sendo que deles parte foi pesquisada por mim mesmo e outra pelo orientador, Frédéric Bastiat, John Stuart Mill, Friedrich von List, William Stanley Jevons, Friedrich von Wieser, Alfred Marshall, Karl Marx, Karl Kautsky, Eduard Bernstein, Karl Menger, Arthur Cecil Pigou, Ludwig von Mises e John Maynard Keynes. No período analisado, os estudos dos economistas ganharam mais profundidade e maior densidade teórica na análise das funções do governo. Autores como John Stuart Mill, Friedrich List, John Maynard Keynes, por exemplo, discutem uma ampla gama de funções governamentais, especialmente no que tange a política de desenvolvimento, com enfoque normativo e substantivo, discutindo o que o governo deve fazer, e de benefícios a grupos específicos, sobretudo materiais. Surgem também as preocupações com políticas regulatórias, como no caso de Pigou, e suas sugestões para a internalização de custos sociais. Também se verificou autores que há fortes críticos da política pública, como Bastiat e Mises. Os autores marxistas consultados, como Marx, Kautsky e Bernstein, apresentam críticas ao Estado burguês, que age nos sentidos material, distributivo e simbólico para a burguesia, e delineiam aspectos do Estado socialista, especialmente no aspecto redistributivo. No estado atual das coisas, no momento atual, os resultados da pesquisa estão sendo analisados e preparados para uma visão de conjunto das ideias dos economistas estudados. Decidiu-se que os desdobramentos futuros do projeto envolverão autores específicos, e a terceira fase do projeto em andamento contempla Friedrich von Hayek. Estudos futuros envolverão o keynesianismo, os novos institucionalistas e a public choice, entre outros.
É basicamente isso. Esses são os nossos agradecimentos. É isso.